Gente, meu convidado de hoje é ilustríssimo. Eu sou fã demais dele, acompanho, aprendo o tempo todo com ele. E hoje a proposta é falar sobre maternidade sem culpa. A gente sabe que maternidade é uma etapa muito singular na vida da mulher, né? Ela traz muitas alegrias, ela traz muitas descobertas, mas ela também traz preocupações e, ao mesmo tempo, muitos aprendizados para quem fica de olho atento. Muitas mães acabam sentindo algo em comum, que é culpa, e tem umas que sentem culpa demais, se cobram demais, né? E pra gente entender e melhorar essa realidade, melhorar essa cabeça que às vezes adoece por tanta culpa, eu recebo o psicoterapeuta Léo Freiman e ele vai falar sobre essa dinâmica das mães sem culpa. Ah, que saudade de você! Boa tarde! Você tá bem, Léozito? Tudo bem, que Muito bom estar obrigada aqui por com estar você. aqui. Senta aí pra gente bater esse papo. Eu é que agradeço. Eu tava te acompanhando no Instagram, vi que você viajou. Viajei, fui visitar minha família lá em Miami. Foi muito legal. Aqueles são seus sobrinhos? São duas sobrinhas gêmeas, a Maia e a Sofia, de 7 aninhos, gêmeas muito fofinhas. Coisa linda, gente. E tem a Juju, que tá com 13 anos. E foi legal, até porque eu comecei a fazer orientação profissional da Juju. Foi muito legal. Olha que joia. Que, aliás, é uma coisa que o Léo faz com maestria, viu? Eu estava falando ainda há pouco, hoje, lá no camarim, com um amigo meu, né? De como tem tantos adolescentes aí meio que perdidos, não sabem bem o que fazer da vida, né? Você faz esse cuidado com os adolescentes. Exatamente. É muito mais do que um mero teste vocacional. O que eu falo, o teste vocacional às vezes é uma foto. Tá bom, mas se você olhar, quantas pessoas comemoram a chegada da semana? A maioria das pessoas sextou, ufa, acabou a semana. Mas quem gosta do que faz, sente que todo dia é dia útil, né? Porque você sente que vai fazer um trabalho que vai agregar à sociedade. E eu já amo a segunda-feira. Eu gosto de quando começa. Eu gosto, porque falam, uau, de novo, né? Que delícia. A gente não deve nunca matar a oportunidade de um adolescente fazer uma escolha que combine com a pessoa que ele é, que combine com os valores que ele tem, com a natureza dele. Até uma pauta bem legal para um dia a gente dar umas dicas. A gente tem que falar sobre isso. Bem práticas, que o pai e a mãe podem ajudar muito nesse processo. Se a gente olhar uma orquídea, ela tem o lugar dela no mundo, né? Um vaso, né? Uma parede. Se colocar embaixo do sol, ela morre. Alguns seres humanos ficam bem dentro de uma cabine de aeronave, num estúdio de TV, outros apurando notícias. Nós todos fomos feitos por Deus para trazer algo de valor ao mundo. Isso é uma escolha profissional. E por isso que é um processo, Claudinha. No consultório a gente faz todo um processo de 10 etapas, muito cuidadoso, para respeitar aquela pessoa que veio como um presente de Deus para presentear o mundo com o seu trabalho. Lindo isso. E lindo e muito sério, muito certo, assertivo mesmo, viu? A gente vai falar sobre esse assunto que é importante. Combinado. Mas vamos lá. Vamos lá. Mães, a gente tem culpa. Ai, como a gente carrega essa culpa. Tudo a gente acha que ou fez de mais ou fez de menos. Sim. E tá tudo errado, sente culpa, é isso? Outro dia até estava conversando com uma amiga minha, que é uma youtuber que eu adoro, que você precisa chamar ela um dia aqui, que chama Mônica Romero. Ela tem um canal que chama Almanaque para Pais, e Almanaque das Mães, e é muito legal porque hoje em dia a gente sabe, Claudinha, que essa culpa é construída. Você sabia disso? Tem uma historiadora que chama Eva Gardner, com um livro lindo que seria legal indicar aqui para a nossa telespectadora, chamada Criação do Patriarcado. Então, o que aconteceu? Lá, milhares de anos atrás, quando a gente ainda era caçador-coletor, ou seja, a gente caçava e coletava alimentos, frutos que ia comer no dia. A força física determinava quem ia para a guerra, quem ia caçar e quem ficaria cuidando dos filhos. Sim. Então, nesse sentido, lá, milênios, anos atrás, o homem cuidava do mundo público, a caça, o alimento, a mulher cuidava do cozimento dos alimentos e dos filhos. Os anos foram se passando, o homem descobriu o fogo, as armas, e aí com isso, os homens que detinham o poder começaram a dominar as mulheres e as crianças. E com isso foi se criando uma narrativa de que o lugar da mulher é dentro de casa, é no mundo privado. O lugar do homem é no mundo público.
né? E aí criou-se toda uma ideia de que a mulher é mais preparada para cuidar, que o homem não dá conta disso. E aí fica muitas vezes o homem jogando videogame com o filho, aí fica um filho de 44, outro de 14, e a mulher, depois de trabalhar um dia inteiro, tem que ainda trabalhar em casa, lavar, passar, e depois ela ainda tem que estar super ligada para namorar. E assim, não funciona. Então, a primeira coisa é entender que essa culpa é construída. Segundo mito, o instinto materno. Na verdade, tem mulheres que têm um instinto de cuidar, de alimentar, tanto com o leite, com as palavras, com a atenção, com o gesto e com comida. Mas tem mulheres, Claudinha, que não têm isso tão desenvolvido. Então, a gente precisa entender que nós somos seres que temos uma biologia, uma natureza. Você deve ter amigas que adoram ser mães. E tem amigas que, pô, ai, nossa, eu acho um fardo. Eu ouço isso no consultório. E aí a mulher se sente culpada. Porque a nossa cultura, muito também valorizada pelas redes sociais, coloca que a mulher tem que estar linda, fofa, saudável, criativa, educadora, que ela tem que estar desperta, que ela tem que ser lúdica, que ela tem que ser interessada, que ela tem que ser maker. A mulher tem que muita coisa, isso deixa a gente até cansada demais, né? Não, é impossível. Dar conta de tudo que a gente vê a mídia fazer com a gente é uma loucura. Primeiro, essa culpa, na verdade, é socialmente construída, é resquício de um machismo. A mulher precisa entender que ela vai ser imperfeita, que ela não vai ganhar todas as batalhas. Uma mãe enfrenta 50 batalhas todo dia. É a batalha de acordar, de tirar da cama, de pentear o cabelo, de escovar o dente, de ir no banheiro, de pôr o uniforme, de sair de casa, de tomar um café da manhã, de fez a lição de casa, de se comportou direito, de trouxe o material, de não esqueceu nada na mochila. Enfim, cara, são 50 batalhas. A mãe vai perder algumas. Toda mãe é imperfeita, toda família é imperfeita. Não, todo ser humano é imperfeito, né? Isso é importante a gente saber. Toda mãe, todo ser humano, exatamente. A gente precisa fazer as pazes com o fato de que das 1000 batalhas que o pai, que a mãe enfrenta no dia, a gente vai perder várias delas. Várias delas. E que faz parte. Porque às vezes um filho, quando a gente vê um filho, né, na adolescência, na vida adulta, super bem educado, às vezes é aquele garoto que mais deu trabalho. Existe um provérbio búdico que diz: a rosa mais bonita de um jardim nem sempre é a que abriu primeiro. Olha que bonito isso. Às vezes um filho demora mais para florescer ou para amadurecer. Tem criança que não come, é pequenininha, de repente lá pelos 10 anos, puf, fica um mulherão, né? Então assim, a mãe precisa temperar essa culpa, entendendo, em primeiro lugar, que tem uma história que colocou ela nesse lugar de devedora quando ela não é. Segundo, fazer as pazes com a imperfeição. Entender que, olha, a vida não é sobre ser feliz. Porque se a gente acha que a vida é sobre ser feliz, na hora que eu estou infeliz ou frustrado, eu estou achando que eu não quero mais essa vida. A vida é sobre trazer ao mundo o meu melhor. A vida é sobre aprender, a vida é sobre evoluir. A felicidade é o efeito de como eu vivo no dia a dia. E aí, o fardo, o peso, as dificuldades, eu enquadro, eu ressignifico, Claudinha, de um outro jeito. Porque eu não estou buscando ser feliz. Porque vamos combinar? Ficar limpando, educando, cuidando, cobrando, arrumando, não é super divertido. A felicidade são momentos que a gente vive enquanto constrói a educação de um filho, de uma filha. Então, se a gente coloca não a felicidade como fim, mas a felicidade como produto de um meio, de um dia a dia, em que eu entendo que não tem outra pessoa que vai fazer, que eu não vou acertar sempre, que tudo bem se perder de vez em quando, que se eu der uma de louco e perder o controle, amanhã eu retomo. Já reparou como é criança? Eu vivi isso com a minha sobrinha lá. Teve um dia que entrou numa discussão de jantar sem o celular e não sei o quê, e a menina fez um bico e não sei o quê, e eu tomei o celular e falei, não, vamos ficar. Daí a menina subiu, batendo no pé, não vai. Enfim, aquele climão, eu me senti culpado, estraguei o jantar. Mas eu fiz o que eu acreditava, porque mesa de jantar não é para ter celular, é para as pessoas se olharem. Tio, pode mandar assim, dar ordem? Tio, enteado, avô, avó, todo mundo educa, tá?
enteado educa. Porque se a pessoa é suficientemente importante para você trazer para sua casa, ela tem que ter o cetro de alguém que educa e merece o respeito. Senão, não traga para perto da sua casa. É outro tema até para a gente debater, que Legal. tem muita gente... Isso é importante, porque esse é um tema que as meninas me perguntam muito. Sim. Tem muita avó que assiste ao programa e tem muita filha que também deixa os filhos com a mãe e que entram nesse conflito. Minha mãe quer mandar, ela tem o direito, né? O meu irmão quer mandar, ele pode. Tá na casa da avó, a regra da avó. Tô aqui no seu programa, é do seu jeito. Tá no estádio de futebol, é de outro jeito. Tá na escola, é o jeito que o professor mandou. Acabou, essa é a base da civilidade. Eu me comporto do jeito que naquele lugar é devido. Mas eu te cortei, você estava falando, aí criança, é engraçado, teve um dia que só Não, e aí? você tirou o celular da a menina sobrinha. ficou de bico, e sobrinho, não sei o quê. Claro que eu fiquei culpado. Falei, estraguei o jantar. Fiquei, o coração da gente fica uma uva passa. Dia seguinte... Uva passa é ótimo. Dia seguinte, fui lá, acordei, pentei o cabelo dela, conversei. Ela nem lembrava. Então, é isso que a gente precisa lembrar. A criança, e mesmo muitas vezes o adolescente, pega muito mais leve. Às vezes você vai ter que comprar certas brigas. Às vezes você vai ter que dizer certos nãos. Por isso que eu digo, educar não é sobre ser feliz e nem sobre ser divertido e nem sobre postar o filho perfeito da rede social. Educar é sobre fazer um trabalho que é um sacro ofício, Claudinha. Olha que lindo isso. Não é um sacrifício. Porque você entendeu? É um sacrifício, meu Deus. É fácil eu cair no perigo do... Todo mundo faz, hoje ninguém se preocupa, eu não dou para essas coisas, a escola educa, ou Deus resolve. São os 5 mitos que terceirizam a educação. Não, educar é sobre protagonizar. É a tarefa mais difícil. Porque se educar a gente mesmo já é difícil, imagina uma outra vida. Imagina alguém, né? Então, por isso que eu tenho que lembrar, é um sacro ofício, é um ofício sagrado. Perfeito. Só eu vou poder fazer, e eu vou acertar, e eu vou errar todo dia. Eu falo isso no meu consultório para as mães, você vai errar e vai acertar todo dia. E você vai acertar hoje, a mesma atitude amanhã não vai funcionar. Tá tudo bem. E uma terceira coisa que ajuda as mães, Claudinha, a entender o seguinte, a glória e a tragédia de uma vida nunca acontece por um único fator. Hoje existem estudos mostrando que um filho, quando tem uma vida legal, que ele floresce, que ele vai, que ele prospera, não é unicamente responsabilidade da mãe e do pai. Tem os professores, os amiguinhos, os livros, pais de amigos, é o professor da academia, o que ele viveu na faculdade, na sociedade, em relacionamentos amorosos, a genética dele. É um todo, né? Tudo. Então, um filho, uma filha, ele se desenvolve para a luz ou para a sombra, para muito além do pai e da mãe. Nossa, isso é muito legal também para aquelas questões entre marido e mulher, né? Você está estragando essa criança, né? Não vai dar certo e a culpa é sua. Não, nada a ver, né? Tem tanta gente que está envolvida nesse processo. Léo, você falou de na casa dos outros, a regra dos outros? Isso. A produção aqui que manda, né? Eles falaram que agora eu tenho que fazer uma pausa e voltar já, tá bom? Você ia falar do terceiro ponto... Então, o terceiro ponto é justamente a gente entender que a glória e a tragédia, uma vida bonita, uma vida próspera, uma criança que se torna aí um adulto que faz a diferença na sociedade, ou uma pessoa que se perdeu, que escolheu um caminho ruim, não é responsabilidade só do pai e da mãe, realmente. Isso é muito importante, porque o pai e a mãe muitas vezes fica com muito medo e hoje em dia é tanta notícia ruim, porque se drogou, porque bateu o carro, porque bebeu, porque sei que cria uma loucura na cabeça dos pais, uma neurótica, uma visão doentia até, de uma culpa de que assim, se o teu filho for mal na escola, se o teu filho engordar, ou se o teu filho não fizer tudo perfeito, é tudo culpa sua. A mãe até tem uma frase pronta assim, onde eu errei. Exato. Claudinha, não é. Nós temos uma genética. Hoje existem cursos, por exemplo, de observação de bebês. Sabia? Pós-graduação de observação comportamental de bebês. Bebezinho de 6 meses, 8 meses já reage diferente a estímulos. Né? 2 irmãos têm uma genética diferente. Mesmo gêmeos, essas minhas sobrinhazinhas, a Sofia e a Maia,
cada uma delas funciona de um jeito. Uma delas é boa para esporte, mas é difícil a lição de casa, é uma tortura fazer lição de casa. Hoje, talvez lá na frente, não. Eu era uma criança raquítica, você acredita nisso? Não. Durante anos da vida, isso é legal as mães ouvirem. Legal. Eu era uma criança Você não comia? raquítica, não comia, só tomava sorvete de morango e batata frita, não gostava de estudar, só conseguia estudar. Você não gostava de estudar? Não gostava de estudar. Eu só estudava se meu pai ficasse do lado, porque eu me sentia inseguro. Eu tinha uma distração enorme. Então, veja. Gente, como é que virou essa chavinha? Um dia você pode vir aqui só para contar isso? Vamos falar sobre as mudanças, mas o que eu posso te falar é que eu sou o que eu sou hoje pelo que meus pais proporcionaram, pelo que eles não desistiram e por um monte de gente. Eu tive um professor de artes marciais que me ensinou. Eu tive um professor de tênis que ensinou. Eu tive uma namorada que ensinou. Eu tive uma amiga que ensinou. Eu tive um amigo que ensinou. Eu tive livros que eu li. Você sabe que isso é muito interessante? Que eu, desde muito nova, eu tenho essa consciência de que todo mundo que passava pela minha vida fazia uma diferença grande, né? E quando eu estava na escola, eu me lembro que eu estava no primeiro ano do segundo grau, que hoje, sei lá que ano que é, o nono ano, né? Devia de ter o quê nessa época? Talvez 14 para 15 anos. Aí eu falei assim para a moça que limpava a escola, que eu botei o apelido dela de 1º de setembro, que era o aniversário dela, para eu nunca mais esquecer na minha vida. Legal. Falei, um dia, quando eu estiver bem mais velha, com 30 anos, coitada da criança, acha que 30 anos é velha, né? Eu vou fazer uma festa e vou convidar todo mundo que foi importante na minha vida. E você foi uma delas. Olha, porque eu achava, eu falava assim, porque eu sou quem eu sou por conta de todo mundo. Sim. Muito bom isso que você está trazendo. Muito bonito isso que você está falando. O Carpinejar, que é um psicólogo que eu gosto muito, ele tem um texto que ele diz, olha que coisa mais linda, que aquela expressão, eu te devo a minha vida, é muito real. Porque nós somos quem somos, porque alguém, quando pensávamos em desistir, nos devolveu a esperança. Porque alguém, quando não sabíamos o caminho, nos mostrou a direção. Porque alguém, quando achávamos que não tínhamos valor, foi lá e disse, eu te amo. Que quando erramos, nos educou. Nós somos seres múltiplos. Nós temos múltiplas pessoas que nos iluminaram e que nos desencantaram. Né? Se você perguntasse para um auditório, eu já fiz isso em palestra, de perguntar, escuta, se eu pudesse apagar todas as dores e frustrações da sua vida, você toparia? E as pessoas ficam assim pensando, eu falei, pensa um segundo, só que ao apagar todas as suas dores e frustrações, também apagaríamos todas as lições que você teve. E isso pode acalmar o coração da mãe culpada, quando ela dá uma de louca. Porque vamos combinar, Claudinha, tem horas que a mãe precisa dar uma de louca, porque se ela não der uma de louca, ela enlouquece. Tem hora, vamos combinar, que é muito bonito falar que não é legal gritar, que não é legal dar um beliscão, que não tem que... É claro que não. Mas uma mãe real, aqui e ali, vai perder o controle. Amiga, relaxa. Tá tudo bem. Meu filho não vai se traumatizar porque você beliscou ele da 5ª série, ou porque você deu, sabe, uma gritada, um tapinha na bunda, porque você não aguentou. Porque é claro que eu, como escritor, tenho a obrigação de mostrar o caminho. Como palestrante, eu tenho que mostrar casos e possibilidades que deram certo. Mas na vida real, da mãe real, todo dia tem ali uma situação que parece que o filho desafia aí, do que você é feita, quero ver, eu não vou fazer lição de casa. E isso, muitas vezes a mãe fica achando assim, eu errei. Não, é a plantinha sendo o que veio poder ser, sabe? Então a mãe vai errar. A mãe vai se perder, às vezes vai perder a cabeça, vai ter um momento que a mão voou e sentou um tapa na bunda, e isso não vai traumatizar o filho. Claro que, eu não estou dizendo que é legal, todo dia, como único recurso, tapa na bunda. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, porque aí a pessoa vai, recorta esse pedaço e fala assim, Léo Freiman, psicólogo, estimulando. Isso. Nada disso. O que ele está falando é que pode acontecer e é normal. Não vai, exato, é humano... Que aponte, levante o dedo, que mãe, que pai, que nunca perdeu o controle. O ideal é não perder nunca, né? Mas não é realista. Não é realista. Não é realista. É isso que muitas vezes faz. Aí o que acontece? A mãe e o pai, né?
perde o controle, né? Escapa um grito, sai de repente aquele momento, para! Né? Sem o qual não ia parar, porque às vezes você já tentou todas as estratégias fofas, bacanas, criativas, pedagógicas e psicológicas, e não dá, às vezes tem que ser, chega! Porque às vezes tem a hora do não, porque não, que eu sou tua mãe e acabou. Tem a hora de ser empoderado e pegar o cetro e falar, porque eu sou a tua mãe e acabou. Às vezes os filhos precisam... Claudinho, que eu já conversei de pessoas bacanas da sociedade, tá? Gente que tá aí fazendo a diferença. E que fala assim, nossa, aquela vez que minha mãe virou do avesso a casa, nossa, eu sou o que eu sou, porque teve um dia que meu pai me pegou de jeito. Converse com os teus amigos, você vai ver. Os médicos, os psicólogos, os professores, as pessoas de sucesso tiveram mãe chata. A mãe chata é a mãe boa. É a mãe que fala, deixa eu ver, escovou o dente, deixa eu ver. Abre a boca, deixa eu ver. E aí o dente não tá, vai de novo escovar. Tem hora que a mãe, que o pai tem que assumir esse papel do líder e da palavra final. Por que que eu estou falando isso? Se a gente não se autoriza a ser imperfeito, se a gente não se autoriza a errar, se a gente não se autoriza a entender que como humanos, aqui e ali a gente vai perder o controle, na hora que eu tenho uma postura mais firme ou vejo meu filho frustrado, aí que eu começo a mimar. Aí que eu começo a super proteger. Aí que eu começo a me culpar porque eu gritei ontem, então vou comprar um presente amanhã. Não. Eu vou comprar um presente para mim. Eu vou me pagar uma boa terapia. Eu vou fazer uma oração. Eu vou me inscrever, talvez, num curso de mindfulness para desenvolver esse equilíbrio emocional. Mas, de novo, não é realista. Por mais que você faça meditação, terapia, ginástica, não é realista que a gente ache que navegar no território da maternidade, da paternidade, vai sempre funcionar tudo. Não vai. E se a gente faz as pazes com isso, a nossa culpa fica no lugar certo. Ou seja, a gente se sente culpado quando só bate. A gente fica culpado quando só grita. A gente fica culpado quando só larga. Porque eu também às vezes ouço, Claudinha, no consultório, mãe que às vezes sente e fala, eu tô cansada. Eu larguei esta briga, eu não compro mais, eu não consigo, não dá mais. E aí a mãe fica assim, como se fosse uma falha. Não dá para comprar todas as brigas, nem ganhá-las sempre. Então existe a dívida e a sensação de dívida. Dívida é, puxa, eu machuquei o meu filho, eu soltei uma palavra pesada, eu agredi a minha criança. Porque existe aquela diferença que eu sempre falo, a gente já falou aqui, né? Que é segurar a criança e falar, chega, acabou, você passou do limite. Não vai fazer mais isto. Isso é o adequado. Porque às vezes eu estou ali segurando fisicamente, mostrando para a criança que tem alguém que é mais forte que ela, mas eu não preciso chacoalhar e nem gritar. Esse é o mundo ideal. Então, é a gente entender que tem hora e tem hora. E que, às vezes, a mãe está cansada. O pai trabalhou o dia inteiro. A criança está naquela fase. Criança tem fases. Você é mãe, você sabe. Tem fases, às vezes meses, que você fala, meu Deus do céu! Impossível, né? Nossa! É uma fase que você vai sentir que está tudo dando errado, mas não é. Porque olha que bonito, olha que legal isso. Imagina que aqui está a terra, aqui está a plantinha, a semente da educação, a tua esperança. Muitas vezes, a mãe e o pai estão dando uma boa educação, estão dando o exemplo, estão falando certo, estão mostrando o caminho. E fica parecendo que nada acontece embaixo da terra. E de repente, na adolescência, de repente, na hora que vai dormir na casa de um amiguinho, de repente, numa colônia de férias, de repente, quando menos se espera, aquele ser turbulento que deu tanto trabalho, puf, puf, mostra um galinho, começou a florescer. Gente, porque, sabe, qual é a grande diferença entre a selva e o jardim? O cultivo. Cultivar, educar, aculturar é um processo que é trabalhoso, que suja a mão, que é dolorido,
que a gente vai se machucar. Por isso que tem que ter o propósito. Eu falo muito para os casais que eu atendo, rezem juntos antes de dormir. Agradece o dia que teve. Eu faço isso todo dia, tenho certeza que você faz. Antes de dormir, sabe? Senta na cama. Obrigado, meu Deus, por poder comer. Obrigado, meu Deus, hoje a Maia escovou o dente sozinha. Reconheça as coisas boas. Reconheça as bênçãos. Obrigado por ter um teto para morar. 3 milhões de refugiados na Ucrânia. A gente tem um teto para morar. Isso é uma glória. Isso é a bênção da vida. Porque é isso que me dá força para, abastecendo o coração, vendo também no que o filho acertou. Eu vou dosando o que é culpa, quando eu machuquei, abandonei, larguei. E quando é só sensação de culpa, que aí eu posso olhar e falar assim, não, isso eu fiz o meu melhor. Não, eu não sei. Realmente, desta vez, eu não pude. Outro dia, um casal que eu atendo me ligou, que queria que a filha de 15 anos fosse lá para um acampamento, que eles não concordavam, que eles sabiam que ia ter o pessoal sem máscara, eles sabiam que ia ter bebedeira e que não ia nenhum adulto. Aí sabe o que eu perguntei? Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, mãe. Você está em paz com isso? Você vai dormir bem se você deixar? Você vai ter orgulho de você se você permitir? Ela falou, não. Então eu falei o seguinte, ó, durante milênios não tinha Samitiba, não tinha Léo Freiman, não tinha Rossandro, não tinha Mônica Roberto, não tinha Instagram, não tinha podcast. E como é que os pais e mães educavam? Escutando feeling, escutando instinto. Tem algo dentro da gente, que alguns têm mais, outros têm menos, que é aquele instinto de preservação, de segurança, de amor, de às vezes proteger o outro do outro. Ah, mas tadinha durante... Tadinha se ela tiver um pai ou uma mãe que se humilha em nome de fazer o que todo mundo faz. Isso é uma tadinha. Legal que a sua paciente fez, né? Que é pedir essa força para continuar firme no limite, que às vezes é realmente necessário. Eu impus alguns limites para os meus filhos que eles tiram sarro de mim até hoje, né? Meu filho fala, pô, eu fui o único que não pude ir para Porto Seguro na minha época de segundo grau. Eu falei, não, me arrependo, porque todos iam para Porto Seguro, usar droga até quase morrer, beber até quase cair, e graças a Deus você tá aí, né? Naquele momento, Naquele você momento se autorizou. eu achei que era não e foi não, né? Isso. Mas é muito legal, porque fácil não é falar não para filho. Não é. Porque... Agora, Léo, eu tô com o meu tempo já explodindo, mas a produção, carinhosamente, separou um trechinho de um filme e eu quero compartilhar com a turma, né? Porque, assim, tem essa coisa da mãe, de repente, se sentir culpada e presentear ao filho, e tem ainda aquelas mães que, para não se sentirem culpadas, fazem além da conta e fazem até para o filho o que deveria ser obrigação delas. Vamos assistir? Vamos ver. Que saco! Eu não acredito que tá me fazendo preparar meu café da manhã todo dia. E você tá indo muito bem, filho. Tá mesmo. Ei, e cadê meu trabalho de ciências? Oh, eu não fiz. Mas a entrega é hoje. Isso foi injusto. Eu sei. E me desculpa, mas daqui pra frente você vai ter que fazer sua lição de casa. Eu sou um aluno lento, não lembra? Não é um aluno lento. É só mal acostumado. Filho, sabe o que significa isso? Não, porque eu sou devagar. Significa que sua mãe e seu pai te mimaram tanto que agora você acha que tem o mundo aos seus pés. Mas não é assim. Que demais. E não é assim. Perfeito. Educar é preparar uma pessoa para poder voar. O mundo que nos espera no futuro vai exigir que a gente tenha força emocional e espiritual, Claudinha. Isso tem que ajudar a temperar essa culpa. Você não está maltratando ao ensinar uma pessoa a viver, a lidar com as coisas, a superar suas próprias adversidades. Perfeita não é a mãe, como perfeita não é ninguém. A vida é imperfeita, por isso que a gente tem que buscar momentos perfeitos, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. E às vezes o filho está chorando, você tem que olhar que está só crescendo por debaixo da terra, pelo teu amor que rega aquela vidinha.
perfeito é um momento como esse com Léo Freiman, né? Gente, tem que acompanhar esse gênio, leofreiman.com.br. Inscreva-se no canal Léo Freiman, Face Léo Freiman, Instagram Léo Freiman Oficial. O telefone de contato é o 11-9-5236-6038. Ai, se eu fosse você, eu não perderia a chance, não. Vai conversar com ele, vai tirar seus grilos. Ah, que show que você é. Adorei Muito obrigada. te rever, O tô tempo muito todo que eu estava aqui, eu feliz. estava assim pensando, gente, que honra, bebendo da fonte da sabedoria que Ai, esse que cara delícia é. estar aqui com você. Você Muito desperta obrigada. o melhor de mim, viu? Muito obrigada. Tava com muita saudade de você. também. Volta rápido, já que agora acabaram as férias, né? Combinado. Então tá bom.